Bom, hoje, no vídeo de hoje, eu vou conversar com a Milene, a doutora Milene Alves Eigenher. A Milene, ela tem graduação em Ecologia, mestrado em Ciências Biológicas e doutorado em Ecologia e Biodiversidade, tudo pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no Brasil, né? Ela tem um período sanduíche na Universidade de Wageningen, na Holanda, e um pós-doutorado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF. O tópico da minha conversa aqui é mudança de carreira, e a Milene, ela saiu da ecologia, né, toda essa formação na área da ecologia, para hoje trabalhar na ciência de dados. Então, a gente vai conversar sobre essa mudança de carreira. Milene, muito obrigado por você ter aceito o convite, e seja muito bem-vinda. Obrigada, Diego. Na verdade, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da minha história. E quem sabe aí, né, influenciar outras pessoas a pensarem sobre transições de carreira, né? Se for uma coisa boa para elas. Eu sou uma pessoa meio suspeita, porque eu amo ouvir história de outras pessoas, né? E esse foi o propósito desse canal. Então, assim, todo mundo até agora desse canal tem uma coisa em comum, né? A gente fez doutorado, a gente tem uma formação na carreira acadêmica. Então, quanto mais histórias eu colher, né, ou ter aqui no canal, melhor é, porque eu acho que a pluralidade dos doutores, e não só dos doutores, de pessoas em geral, é tão grande, então é muito legal você ter diferentes histórias e ter pessoas que sejam reconhecidas, né, que existe um percentual de representatividade, né, assim, em cada história, porque eu, às vezes, consigo me identificar mais com uma certa história do que com a outra. Então, muito grato aqui por você ter aceito o convite. Então, vamos lá, né? Em geral, eu crio uma pauta, envio essa pauta para a pessoa e essa pauta é feita por meio de perguntas, né? Então, a primeira pergunta é entender, já que você tem essa longa história dentro da ecologia, o que te motivou a fazer ter essa escolha pela ecologia, enquanto formação, né, de graduação ou doutorado? Diego, é engraçado, assim, que tudo começou quando eu tinha 6 anos de idade e eu estava assistindo um programa na TV Cultura. E aí, passou um pessoal, uns biólogos que estavam dando mamadeira para um esquilo bebê órfão. E eu fiquei tipo, meu Deus, que horror, o que aconteceu, né? Olha que coisa mais linda, por que ele tá sem a mãe, né? E aí eles falaram que esse bebê estava sem a mãe porque a árvore que eles moravam foi derrubada e a mãe morreu. Mas eles conseguiram resgatar o filhote. E aí foi naquele momento que eu abandonei todos os meus planos de ser professora, veterinária, princesa da Disney e astronauta, e decidi que eu ia trabalhar dando mamadeira para esquilos bebês órfãos, entendeu? E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui aumentando o meu interesse por animais, por plantas, por biologia em geral. Só que era muito estranho para mim, porque eu não conhecia ninguém nesse caminho, sabe? A minha família, eu fui a primeira pessoa a fazer graduação na minha família. Então, todas as pessoas tinham empregos mais de base, né? A minha mãe era empregada doméstica, meu pai era uma espécie de funileiro de caminhão, é um jeito mais fácil de explicar o que ele fazia. Meus irmãos trabalhavam com vendas, né? Coisas assim. Então, ninguém tinha feito faculdade, ninguém sabia o que era ecologia, né? Mas eu fui pesquisando aqui e ali, e eu queria muito fazer faculdade. E aí eu comecei a curtir muito os tópicos relacionados à ecologia, à conservação da biodiversidade. Decidi fazer bio. Quando eu estava no cursinho, eu conheci um ecólogo, um professor ecólogo, que dava aula de matemática. E aí, ele me abriu um novo mundo de possibilidades, assim, sabe? Ele me falou sobre como era trabalhar com ecologia, que tinha mais a ver com a interação entre organismos, né? E ele foi mostrando aquilo e eu falei, caramba, eu quero fazer ecologia. E aí eu prestei bio em alguns lugares, prestei eco aqui na Unesp,
que é um curso que muita gente pensa que é novo, mas, tipo, tem 50 anos o curso agora. E aí eu passei na USP em bio, mas passei aqui em eco, e eu queria fazer eco, e vim fazer eco. E aí, quando eu estava no primeiro ano da eco, a gente passou por uma crise financeira braba aqui em casa, e eu quase desisti, assim, tipo, foi horrível, porque eu demorei pra caramba pra conseguir passar na faculdade, aí quando eu finalmente passei, aquele perrengue e tal. E aí eu estava conversando com os meus professores, tentando encontrar uma saída para eu sair mais cedo do curso, porque era um curso em período integral, e tentar sair mais cedo das aulas da tarde para eu arranjar um emprego no shopping, alguma coisa assim, né, para dar uma segurada de pontas. E aí meu professor de estatística falou, não, não vai fazer isso, eu vou arranjar uma bolsa de iniciação científica para você. E aí foi a primeira vez que eu pude trabalhar com estatística, unindo isso a assuntos ambientais. Na época eu estava trabalhando com epidemiologia. E foi muito legal. Eu gostei muito, gostei demais. E aí, ao longo da graduação, continuei amando ecologia e abordando tudo que eu estudava em ecologia como estatística, porque isso é uma coisa interessante sobre ecologia. Todo mundo pensa que ecologia é sobre abraçar árvores e dar mamadeiras para esquilo bebê. Mas ecologia, na real, não se enganem, é matemática disfarçada de biologia. Então, envolve muito... Tipo, no primeiro ano de graduação, hoje mudou um pouco a grade para diluir um pouco isso, mas quando eu entrei, no primeiro ano a gente tinha cálculo 1, cálculo 2, física, química orgânica, química inorgânica, modelos estatísticos aplicados à ecologia, então ficava todo mundo meio assustado, né? Agora eles espalharam mais as exatas ao longo do curso para não assustar tanto. Mas isso influenciou muito os caminhos que eu segui. Eu parei de trabalhar na estatística, no departamento de estatística, mas continuei aplicando estatística fortemente em tudo que eu fazia. E aí trabalhei com botânica, né? Entrei no mestrado também trabalhando com botânica, com uma forte pegada de estatística mesmo. Fui para o doutorado e dei uma mudada, assim, falei, não, quero trabalhar com movimentação de animais. E aí eu trabalhava, isso é muito física, viu, Diego? É muito física, eu trabalhava muito com o pessoal da física, inclusive um dos meus melhores amigos do doutorado é físico e fez o doutorado em ecologia com movimentação animal. E aí eu fui trabalhando com o impacto da fragmentação do habitat sobre a movimentação do lobo-guará. E foi fenomenal, foi um período mágico da vida. Assim, não, repete de novo como é que é? Repete que é o... Quando as nossas atividades, elas causam impacto nos hábitats, né? Tipo, a gente, por exemplo, precisa chegar daqui no Rio de Janeiro, né? Eu estou no interior de São Paulo, eu vou ter que ir por estradas, essas estradas têm que ser construídas, duplicadas e tudo mais. Para isso, a gente vai destruindo o habitat, a gente vai destruindo floresta, vai destruindo cerrado, né? A gente precisa de plantar comida, a gente destrói habitat para isso, entendeu? E isso está sendo feito, boa parte das vezes de uma maneira meio errada, e isso está causando impacto nas espécies animais. E um animal bastante impactado por isso é o lobo-guará, né? Então eu estava vendo como que a destruição do habitat estava afetando a movimentação do lobo e as interações dele com os outros lobos. Então foi muito legal, foi um período muito, muito legal da vida. E nesse período foi puramente dados. Sim, eu quase não fui para campo, porque eu já tinha os dados coletados por um parceiro nosso do ICMBio, e eu estava trabalhando com esses dados dele que ele coletou. E aí, então, eu só trabalhei com análise. Só análise de dados, modelagem, organização de coisas, pensar em formas de mitigação e tudo mais. E esse período foi muito legal, que eu tive várias oportunidades de ir para fora. Eu virei uma caçadora de bolsas, assim, sabe? Eu comecei a caçar bolsa para ir para o exterior. Primeiro porque a área que estuda a movimentação animal, ela é relativamente nova no Brasil. A gente já tem gente fazendo estudos desde a década de 80, mas assim, em grupos organizados, mesmo que a galera se reúne e discute sobre isso, é uma coisa meio nova. Então eu queria ter essa vivência no exterior, e segundo porque eu queria mesmo ter vivência no exterior, bater perna, conhecer pessoas, fazer networking, e me pareceu uma boa oportunidade.
Então, durante o doutorado, eu passei 1 ano na Holanda, né, em Wageningen. Aí consegui uma bolsa que eu passei 1 mês e meio no Reino Unido, no País de Gales. E depois eu fui para a Alemanha, mais 6 meses no Max Planck Institute. E foi sempre experiências fenomenais, assim, sabe? Fenomenais, influenciaram muito, foram muito úteis para o meu doutorado, sabe? Não foi só bater perna, mas também foi. Eu acho que isso é uma coisa importante quando a gente está fora, é lembrar que a gente também tem que aproveitar culturalmente, assim, muita gente vai e fica na pilha de só trabalhar. Gente, trabalhem mesmo, não vão só para bater perna. É uma oportunidade incrível. Mas façam as duas coisas, encontrem o equilíbrio. Tá? Eu acho que tem que ter o que eles chamam de work-life balance, né? Você tem que fazer um Exato. equilíbrio entre o teu trabalho e a tua vida pessoal, né? Exato. Do contrário, você atinge um burnout e aí não E eu curte acho que nenhum nem outro, né? eu tenho amigas que foram para fora. Eu conheço pessoas que foram e só bateram perna, então perderam uma oportunidade incrível, né? E eu conheço gente que foi e só trabalhou o tempo todo, né? E aí a pessoa não sabe de nada, não conheceu nada, sabe? E ficou super estressada e teve uma experiência super ruim, sabe? Então acho que é legal tentar encontrar esse equilíbrio. E quando eu digo equilíbrio, nem é bater perna no sentido de ir e viajar a Europa inteira, sabe? Tipo, eu viajei bem pouco nesses períodos que eu estava fora, mas eu fiz questão de conhecer muito o lugar que eu estava, participar das festas locais, conhecer a comida do local, sabe? Essa imersão cultural mesmo, eu acho que é muito positivo. Enfim, voltei para o Brasil e aí eu consegui o pós-doc da UENF, e o pós-doc da UENF ele veio numa pegada muito legal, que era um projeto financiado por uma empresa privada, como forma de compensação por causa de uma obra deles que eles destruíram uma área de floresta, então eles tinham que fazer uma compensação. E aí eles abriram uma chamada, várias empresas e universidades aplicaram e a gente conseguiu. E aí eu estava trabalhando com o impacto de o que a gente chama de infraestrutura linear, que é um corte na floresta, que é uma reta, que pode ser para instalação de uma estrada, de um duto de combustível, de uma ferrovia, né? E eu estava vendo como que isso estava impactando espécies chaves dentro da Mata Atlântica, né? Especialmente o mico-leão-dourado, bicho preguiça e o ouriço-cacheiro. E, novamente, pegando firme em dados, assim, sabe? Eu ia para campo, mas era 90% do tempo analisando dados, assim, sabe? E foi um período muito legal. Eu amava esse pós-doc e, enfim, aí vem as partes complicadas. Você quer que já emenda nelas ou você quer fazer uma outra pergunta? Não, vamos deixar fluídico, porque você já sabe quais são as perguntas, então você já pode ir emendando. O roteiro é seu, não é meu. A vida é sua, não é? É que aí começa a parte que foi me levando mais para a ciência de dados, né? Aconteceu. Quando começou a Covid, essa empresa que financiava o projeto decidiu parar de investir em ciência por causa da crise. Aí, eu tô aqui me segurando para não falar mal da empresa, né? Porque... Mas não vou falar mal da empresa. Então, isso acarretou que o nosso projeto, de uma hora para outra, acabou. Então, a gente estava ali contando com a nossa bolsa, né? Contando com os nossos bichos no mato. Então, eu estava com vários bichos com colares de GPS, que para eu acompanhar a movimentação dos animais, a gente colocava um GPSzinho num colar e deixa no bicho. E depois a gente vai baixando esses dados. Um monte de bicho no mato com colar, câmera no mato, um monte de coisa. E, acabou o dinheiro, sabe? Aí aquela correria para conseguir resolver isso, tirar o equipamento de bicho e tal, e o que eu vou fazer, né? E uma coisa assim que eu estava conversando com o Diego antes da gente começar, é que eu venho de família pobre. Então, eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha essa coisa que muitas pessoas têm de, vou precisar ficar um tempo sem bolsa, mas meus pais conseguem me bancar, sabe? E, acho isso fenomenal, sabe? Eu não tô criticando essas pessoas, não, eu acho isso fenomenal, eu gostaria de ter isso, mas, não dava. Então, foi muito desesperador para mim, né?
o pós-doc era a principal fonte de renda aqui em casa. O meu esposo, na época, ele era pintor residencial. Mano, você não ganha muita grana com pintura residencial, entendeu? E aí a gente foi segurando as pontas só com a grana dele, né? E eu aplicando para pós-doc aqui e ali, aplicando. E aí eu comecei a pensar sobre outras coisas que eu pudesse fazer para ir segurando as pontas, nem que fosse temporariamente. E aí eu fazia... Bom, eu tenho um canal de divulgação científica no Instagram, chamado Eco et al. E pelo canal eu tinha conhecido muitas pessoas que estavam começando a falar sobre carreiras para doutores fora da academia. Uma dessas pessoas foi a Carol Carvalho, e ela... Gente, Carolina Carvalho, né? Esquecendo os nomes das pessoas. Qualquer coisa depois eu corrijo, você coloca nos comentários. Pode deixar, qualquer coisa, escreva nos comentários o teu canal, o canal dela, só você me mandar o material que isso não é problema. E ela fala muito sobre carreiras para doutores, né? Esse é o principal tópico dela. Ela também tem doutorado e ela fala muito sobre possibilidades. E foi a primeira pessoa que começou a falar sobre essas coisas que eu falei, nossa, de repente meu caminho está em outro lugar, né? E foi, assim, eu gostaria de falar que, nossa, foi um caminho que eu escolhi porque eu queria, mas seria mentira. Eu queria ficar na vida acadêmica, sabe? Isso estava muito claro para mim. Eu queria ser pesquisadora, professora. Eu amava orientar, eu amava dar aula. Mas, não estava conseguindo. As vagas em eco estão muito concorridas, sabe? Tipo, apliquei para pós-doc na Holanda, teve 74 pessoas, sabe? Para uma vaga. O daqui que eu tentei acho que foi um da Unesp que eu tentei, que teve 48 pessoas, sabe? Tipo, não estava dando e não dava mais para manter daquele jeito. Enfim, fui conversando com a Carol, ela foi muito gente boa, me ajudou bastante. Ela tem uma plataforma paga que ajuda o pessoal, sabe? Só que ela libera muito conteúdo gratuitamente. Esses conteúdos me ajudaram muito a começar a pensar em outras coisas. Comecei a conversar com a Duda também, que é do MePhD, que é o canal que eu e o Diego nos conhecemos. E aí eu e a Duda falei, eu não sei nem o que eu faço. Ela falou, eu conheço um monte de gente que tá assim. E aí eu falei, eu queria um evento sobre carreiras para doutores. Ela também. E a gente começou a procurar e não achou. E aí, como a gente não achou, a gente decidiu fazer. Aí, acho que foi em agosto de 2020, ou setembro, a gente organizou um evento chamado Além da Vida Acadêmica, e a gente convidou um monte de gente para vir falar sobre carreiras para doutores. E uma das pessoas que a gente convidou foi uma pessoa que eu conhecia daqui da Unesp, que hoje está nos Estados Unidos trabalhando Ele trabalhava numa escola virtual de ciência de dados, vamos generalizar assim, né? Eles faziam treinamentos e organizavam um congresso super famoso de ciência de dados. E ele falou, vai ter um congresso mês que vem. Você quer participar? Você quer? E aí aquele congresso foi tipo, mano, eu quero fazer isso, sabe? Tipo, ciência de dados é o que eu estava fazendo há anos. Aí o congresso... exatamente. Aí o congresso foi, isso aí eu já sei fazer. Foi isso aí eu fiz minha vida inteira, pô. Isso aí eu tenho 10 anos de experiência fazendo isso. 4 anos de graduação, 2 de mestrado, 4 de doutorado. Isso aí eu já fazia. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente sai muitas vezes do doutorado pela realidade acadêmica, que é uma realidade questiona muito a gente, faz a gente duvidar muito da nossa capacidade às vezes, né? Onde a gente tem que ser perfeito, né? Tem que publicar, tem que ter tudo muito perfeito. A gente começa a duvidar, a gente começa tipo, nossa, mano, mas o que eu sei fazer? Sabe? E tipo, o que o pessoal tava falando, eu sabia fazer. Lógico que não tudo, mas muitas coisas eu sabia. E eu comecei a perceber que tinha gente muito menos capacitada que eu, com empregos muito bons. Entendeu? E aí, mas eu ainda estava meio insegura, né? Eu sou insegura, eu assumo, sabe? Eu tenho uma síndrome de impostor, assim, nossa, tá fortíssima. Mas eu acho que essa insegurança que você fala e essa síndrome de impostor, eu acho que é meio que inerente à carreira. Não posso generalizar e falar que todo mundo é assim, mas assim, dentro da academia eu conheço muita gente que fala a mesma coisa. Sim. Porque a academia exige da gente estudos que mostram que algumas carreiras elas tendem a ter uma quantidade maior
e a carreira acadêmica é uma delas, tem uma quantidade maior de pessoas sofrendo com síndrome de impostor. E a proporção de mulheres em relação a homens é muito maior sofrendo de síndrome de impostor. Porque a gente está começando a ocupar um espaço que nunca foi ocupado, entendeu? Então, nos é exigido muito, né? E a gente se exige muito. Então, é complicado, né? Não vou entrar nesse ponto, senão a gente vai entrar em umas discussões de feminismo que são muito mais complexas e aí a gente vai levar muito tempo, mas é difícil. E aí eu ainda estava nessa dúvida, né? Não sei, acho que não sei fazer isso e tal. Mas estava assim, desesperada, procurando dinheiro, né? Procurando emprego, procurando o que desse. E aí um amigo meu saiu da carreira acadêmica após 4 pós-docs, ele ficou de saco cheio da instabilidade e ele foi ser desenvolvedor web. E aí ele falou, ó, eu acho que você devia investir em ciência de dados, mas enquanto isso, você não quer trabalhar na empresa que eu tô? Tem uma vaga para trabalhar com atendimento a cliente. O salário é uma merreca, mas é melhor do que nada. Eu falei, meu, topo. Claro. Aí fiz a entrevista, comecei, tipo, uma semana depois, já estava lá. E no começo foi muito frustrante, cara. Foi muito, muito frustrante, sabe? Eu falo, puta que pariu. Sabe quando você se sente sem valor? Eu falo, nossa, mano, eu me esforcei tanto, sabe? Trabalhei tanto, e agora eu tô aqui atendendo cliente num negócio que eu fazia. Tipo, eu trabalhei num tipo um programa Primeiro Emprego entre 16 e 18 anos, mas basicamente o que eu fazia quando eu tinha 16 anos, sabe? Aí isso foi muito frustrante no começo, mas assim, eu acabei aprendendo muita coisa e ganhando uma experiência fora do acadêmico. Enquanto isso, eu fui fazendo curso aqui, curso ali, de dados e não sei o quê, mas ainda naquela insegurança. E aí, eu fazia parte de 2 grupos que me ajudaram muito, que é o 500 Mulheres Cientistas, que é uma organização internacional de mulheres na ciência, e também do Our Ladies, que é um grupo de mulheres que trabalham com R. E eu faço parte do Our Ladies de São Paulo, né? Não super ativamente, mas faço parte. E aí, por ali eu fui conhecendo pessoas que estavam em dados e que me deram muito apoio. Inclusive, uma das pessoas mais importantes foi uma das líderes do Our Ladies de São Paulo, que é a Natália. E ela parou um domingo e ficou conversando comigo. E eu lembro que eu falei para ela assim, o problema é que eu não sei nada de machine learning. Ela falou, você acabou de me falar que você sabe fazer regressão linear e clusterização. Isso é machine learning. E eu tipo, oi? Tipo, eu tô fazendo isso desde o mestrado, tô fazendo machine learning desde o mestrado e não sabia isso mesmo. Então, é curioso que a gente aprende tanta coisa na nossa jornada acadêmica, mas chega na hora de botar isso para fora, a gente não sabe. A gente não sabe porque a gente não tem o vocabulário, a gente tem o conhecimento, mas a gente não sabe que isso significa aquilo, sabe? Cara, Enfim. Eu tenho um vídeo, né, que eu gravei acho que eu cheguei a te mandar um vídeo com 3 pessoas, né, que são físicos e fizeram exatamente a mudança para a ciência de dados. E uma das coisas que a gente conversa, por exemplo, você comentou sobre o vocabulário, né? Uhum. Existem fatores que, por exemplo, na hora de montar o currículo, né, você tem que escrever suas valências, né? Quais são as competências que você adquiriu ao longo da sua experiência anterior à carreira de dados. Eu vou ser sincero contigo, eu escrevendo isso, eu faço a menor ideia. Mas, assim, se você parar para pensar a quantidade de coisa que a gente aprendeu, né, assim, justamente por conta de como é estruturada a vida acadêmica, né, a profissão acadêmico, né, assim, você tem que se virar, você tem que escrever o seu próprio projeto, você tem que aplicar, você tem que... Você entra em direto, você faz pedido de não sei o que ela... Cara, isso te dá uma competência, assim e um aprendizado sem... É um lance de você aprender a se vender. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante para mim. Aprender a vender o que você sabe. Porque o que acontece é que é isso, tipo, a própria realidade acadêmica, ela leva a gente a ser resiliente, entendeu? Se você não for resiliente, que é aquela pessoa que aguenta apanhar e levantar, você não aguenta. Então, se você está aí na carreira acadêmica, amiguinho, você é resiliente. Não, se você terminou o doutorado, eu te falo que você é resiliente pra cacete, entendeu? Muito, porque muito. é uma coisa que não é trivial, assim.
Não é Isso é fácil. uma coisa valorizada no mercado de trabalho. Só que o lance é que também no começo eu não sabia onde procurar trabalho. Por eu não me ver como uma profissional capacitada e tal, eu achava que eu só podia tentar em empresas pequenas, né? Uhum. Sendo que quem valoriza doutor, A posso estar empresa é errada, tá, grande. gente? Mas isso é a É. minha vivência, tá? Tudo que eu tô falando é sobre o meu ponto de vista, pode ser que outras pessoas tenham realidades diferentes, experiências mais positivas que a empresa pequena. Mas o que eu vi em empresa pequena a maioria das empresas pequenas não vai te dar uma chance, porque eles falam, ai, mas você é doutor, eu não tenho como pagar um doutor. Ou ele não sabe aproveitar bem, tá? Uma diferença disso é startup. Startup muitas vezes é pequena e vai ficar pirando porque tem um doutor trabalhando com ele. Agora, multinacional, não, meu. Os caras querem doutor e eles veem que você é doutor, foda-se se você é doutor em neurolinguística, sabe? Os caras falam, meu, preciso de você aqui, sabe? Tipo, não, mas eu nunca trabalhei com isso. Meu, mas você é doutor. Você tem capacidade de desenvolver hipóteses, você tem capacidade de resolver problemas, e aí isso é uma coisa muito valorizada por esses caras, sabe? Mas, enfim, aí nessa empresa pequena, fiquei enchendo o saco dos caras, consegui ser cientista de dados com eles, mas nunca foi uma cientista de dados tão forte, porque eles precisavam muito mais de ajuda no atendimento, então toda hora eles me tiravam dos dados para jogar para atendimento. Até que eu falei, meu, eu preciso ganhar experiência em dados. E aí eu conheci um grupo chamado Ondena, que é uma organização internacional que faz trabalho voluntário usando a inteligência artificial para o bem. E é muito legal. É muito, muito legal, porque eles pegam projetos que vão aplicar machine learning, desenvolvimento, estatística, para fazer alguma coisa para a conservação dos animais, para ajudar comunidades carentes, coisas assim, entendeu? Eu trabalhei num projeto que organizou um modelo que levantava informações sobre riscos para 3 países bem subdesenvolvidos da África. E porque esses caras eles tentam empréstimo internacional para obras públicas básicas, sabe? Tratamento de água, tratamento de esgoto e tal. Só que eles não têm dados para fornecer, as coisas estão todas desestruturadas, então os bancos não querem investir porque eles ficam tipo, tá, mas e se tiver uma enchente e destruir isso aqui? E se tiver uma guerra civil e destruir isso aqui? Então a gente fez esse modelo que visava levantar essas informações de uma maneira automatizada, né? No fim, a gente conseguiu um pré-modelo, né? Um primeiro modelo que conseguiu entrar em produção já. Isso está sendo aprimorado por uma empresa, né? Então, foi uma experiência muito legal. Eu trabalhei com mais 49 pessoas do mundo. E o legal da Ondê, né, é que eles exigem muito. Eles exigem dedicação de 20 horas por semana. Só que eles mesmos falam para você, meu, coloca isso como experiência profissional. É um trabalho voluntário, mas coloca como experiência profissional. Por quê? 20 horas por semana. Eu passava o fim de semana inteiro fazendo isso, entendeu? Porque não dava durante a noite, porque eu estava fazendo os cursos de dados e tal. Sábado e domingo eu ficava fazendo isso. E aí foi 3 meses fazendo isso e foi uma experiência fantástica que me abriu muitas portas, porque depois disso eu consegui uma experiência comprovada com o título, né, de Junior Machine Learning Engineer, né, tipo, uou! E aí isso abriu portas para as vagas que eu estava aplicando, eu comecei a ser convidada para mais entrevistas, até que eu consegui o trabalho que eu estou hoje, que é numa multinacional, na Bayer, eu trabalho na unidade de semente deles, com ciência de dados. E é isso que eu falei, tipo, o meu doutorado não tem nada a ver diretamente com isso. Só que eles valorizam muito a minha opinião, as coisas que eu falo, porque eu sou capaz de gerar hipóteses, eu tenho essa capacidade de resolver problemas. Então, eles valorizam muito ter doutores nas equipes, entendeu? E assim, esse foi o caminho, né, de ecologia para ciência de dados. E tá sendo muito bom, sabe? Eu não gosto de mentir do porquê que eu entrei em dados, que muita gente gosta de contar uma história mais bonita e tal, né? Mas assim, eu entrei meio forçada,
mas eu não me arrependo nem um pouco, assim. Eu acho que tem sido um caminho muito bom, assim. Eu estou muito feliz trabalhando com dados. Você sabe que você não foi acho que eu não acho, né? Eu tenho certeza, você não foi a primeira pessoa a passar por uma experiência assim, né? Nessa entrevista que eu mencionei, né, os três também, eles eram apaixonados pela academia, e tem até uma coisa interessante, porque você terminou seu doutorado em 2018, né? E aí, nessa entrevista que eu fiz, os três terminaram o doutorado em 2018, só que eles se viram numa realidade assim, terminei o doutorado, e aí? Não tinha bolsa de pós-doutorado em lugar nenhum. Uhum. Né, os três formados em física teórica, então assim, ainda no teu caso ainda tinha uma iniciativa privada que né, te garantiu uma bolsa durante um tempo. Mas no caso dele, os três não tinham nada. Tem o Pedro, que é o meu amigo pessoal, ele fala na entrevista, ele falou assim, cara, eu cheguei, sentei, abri o Google e escrevi o que eu posso fazer com o conhecimento que eu tenho de cálculo, estatística e, sei lá, álgebra linear. E ele falou, cara, literalmente foi isso que eu escrevi. E aí botei lá, dei enter no Google, o Google deu uma série de opções, e aí falou, ciência de dados, tá? E aí o que eu preciso aprender para complementar esse conhecimento que eu tenho para que eu possa trabalhar com ciência de dados? Aí ele olhou lá, Python. Então tá, tem que aprender Python, tem que aprender que eu acho que faz parte da nossa educação na academia, né? Assim, e exatamente assim, que foi bem parecido com o que você fez, parte a educação de ser pesquisador faz com que você pesquise para outros interesses, fica no teu DNA, assim, eu diria. Então, assim, o que acaba trazendo, além de todo esse conhecimento, muita gente traz esse tipo de informação que seu amigo buscou, né? Tipo, ele manjava de álgebra, né? Ele manjava de conceitos teóricos pesados de exato, né? Uma coisa que ajudou muito para mim, que você sente que você já andou metade do caminho, é que eu já tinha muita prática de estatística e de programação em R. Então, isso parece que você já pulou metade do caminho, entendeu? Sim. Ajuda demais. Não, sem falar dos assim, se alguém te der um problema que você não sabe resolver, cara, foi a tua formação inteira, graduação, mestrado, doutorado, foi assim, as pessoas te dando problemas que você não sabia resolver. Então você aprende a se virar. Tem muito doutor que nem teve nenhuma dessas vivências que está hoje em dados ou em outras carreiras corporativas, sabe? Porque é isso, a galera tá querendo. Isso é uma coisa que eu aprendi, assim, que realmente caiu a ficha recentemente. Por que eles contratam a gente? Eles contratam para resolver um problema. Meu, quer bichinho melhor para resolver problema do que quem terminou um doutorado? Sabe? A gente só resolveu bucha. Exatamente. A gente tem paciência, a gente tem energia, a gente tem disciplina para resolver bucha, entendeu? É isso que os caras querem. Eles estão procurando profissionais como a gente, sabe? Não, e a carreira acadêmica toda assim, né? Você ser resolvedor de problema, né? Porque... Sim. Inclusive, isso é uma daquelas soft skills que chama, né? Exatamente, são as soft skills. Técnicas que são mais valorizadas. É uma coisa para você colocar no seu currículo, sabe? Sim. Tipo, eu sou um problem solver, sabe? Nossa, ela assume que ela é uma problem solver. Não, e você tem como provar, né? Tipo assim, cara, o teu título fala por você. Entendeu? Não dá para ter aquele título sem ter. A gente pensa um pouco fora da caixinha, sabe? Teve um processo de cientista de dados que eu participei, que foi a maior frustração de todas, assim, de trampo fora da academia. É o trampo que eu mais quis na vida, assim, e eu fiquei em segundo lugar. Uau. Era a vaga de cientista de dados, eu trabalhei em Amsterdã. E eu sou apaixonada pela Holanda, né? Sou doida para voltar para lá. E era muito legal, porque eles trabalhavam com animais de fazenda e tinha a ver com movimentação animal, sabe? Tipo, um rolê muito assim, mano, é isso, né? Só que eles estavam querendo alguém da Holanda, que eles não queriam pagar visto. E aí, entra os pensar fora da caixinha, né? Eu mandei e-mail pro cara, mandei meu currículo, falei, foda-se, vamos mandar, né? Outra coisa que o doutor tem, não tenho nada a perder, o não eu já tenho. Exato, Você já manda. não, você já tem. Eu sou
eu sou muito do não, você já tem. Aí eu mandei meu currículo para ele. Aí na hora o cara me respondeu, tipo, nossa, que legal o seu currículo, vamos marcar uma conversa. Eu fiquei, Aí passou 20 minutos, ele falou assim, meu, você não tá na Holanda, né? A gente tá procurando alguém da Holanda. Eu falei, não, ele, então não vai dar certo, tal, né? Eu fiquei mó chateada. Aí eu falei, você não quer que eu te mande meu portfólio, né? Algumas análises que eu fiz. Aí ele falou, não, porque a gente está muito sem tempo para avaliar portfólio, mas te agradeço, quem sabe numa próxima. Aí eu fiquei, isso foi numa sexta-tarde, eu fiquei o fim de semana inteiro pensando, assim, frustradíssima. Aí chegou no domingo, eu falei, mano, quer saber? Eu vou enviar um não portfólio pros caras. E aí eu fui no Canva, não sei se vocês conhecem, né? O Canva é aquela plataforma que você faz design, as coisas são mais facilitadas. E eu fiz tipo um folder, tipo esse folder que a galera entrega em casa. E aí o título dele Isso não é um portfólio. Cara, genial. Essa foi boa. This is not a portfolio, but why not show you why empresa X should hire me, né? Por que não te mostrar porque vocês deveriam me contratar? Tá. E aí eu fiz em um negócio minúsculo, um negócio super bonitinho, com os gráficos e tal, tudo coisa acadêmica, tá, gente? Não é nada que eu tirei da cartola, não é nada novo, tipo, durante meu doutorado eu fiz isso, papapá, e aí eu coloquei uns títulos, assim, tipo assim, tudo começou com o Lobo Dourado, né, que era do Lobo Guará. Se eu fosse falar Lobo Guará, você quer falar, o que é isso, né? Claro. Lobo Dourado, atenção. E aí entra o storytelling, né, que é uma coisa que a gente também aprende tanto, né? Entra duas coisas, o dashboard e o storytelling, né? Você criou um dashboard que chame a atenção. Não é um dashboard, não, era um PDF mesmo, não tinha nada. Não, eu tô ligado, mas chega a ser um dashboard, né? Você botou lá, fez um... Aí eu coloquei as coisas assim, aí eu fui fazendo, aí eu coloquei um grande assim, então eu estava apaixonada por dados. E fui, e aí eu terminei, eu fui colocando links nas coisas, sabe? E aí, no fim, eles trabalhavam com animais de fazenda, eu coloquei um desenho de uma vaquinha escrito Give me a chance. E coloquei os meus dados de contato. E foi muito isso, meu. O não, eu já tinha. Foda-se, entendeu? E aí eu mandei, e o cara pirou. Ele falou, meu, não acredito, isso é perfeito. Eu vou ter que te chamar para uma entrevista. E aí eu participei de todo o processo, né? Foi a primeira entrevista. Aí eles me mandaram um case, fui bem no case, aí segunda entrevista, só que aí no fim eles contrataram um holandês. Mas, mas foi uma ótima experiência. Só que é isso, tipo, dificilmente alguém faria isso. A gente tem um pensar fora da caixinha, entendeu? A gente pensa em outras possibilidades, outros caminhos, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa positiva que a gente traz da academia, sabe? Mas é isso, acho que a gente tem que aprender a valorizar as habilidades que a gente traz, sabe? De um doutorado, de um mestrado, sabe? A gente vem com muita coisa, a gente só não entende exatamente o que a gente trouxe, sabe? Mas tem muita coisa legal aí. Eu percebo que tem muita gente, por exemplo, você comentou o fato de aprender a se vender, né? Assim. E aí eu conheço muita gente que tem muita dificuldade, por exemplo, com o LinkedIn. Né? Então, assim... E aí eu lembro que uma vez alguém comentou assim, falou assim, cara, se você quer ser cientista de dados, você escreve lá no LinkedIn, cientista de dados. Aí quando a pessoa me falou assim, eu falei, tem uma coisa, mas eu não sou cientista, no caso, né? Eu não sou cientista de dados, porque eu colocaria antes de ser uma coisa que eu não sou. Aí ele falou, não, mas você tem que entender que o LinkedIn funciona o seguinte, é o que você quer ser, não necessariamente o que você é. Cara, aí é engraçado que a pessoa estava me explicando, eu falei assim, cara, mas isso soa tão errado, né? Porque, cara, você jamais ia fazer isso na academia. Entende? Eu tenho esse problema também com a cidade, porque, assim, a minha meta é... Diego, você tá aí? Você travou para mim. Tô aqui. Bom, sua imagem tá travada. Para mim tá tudo bem. Beleza. Eu tenho muita vontade de voltar para o exterior, né? E a orientação nesse caso é que você coloque o link na cidade que você quer, né? Porque assim as pessoas, os recrutadores da cidade vão te procurar. Mas eu fico muito incrível com isso. Mano, mas eu não tô lá. É engraçado que eu tenho um conflito interno enorme, porque eu falo assim, para mim isso é muito errado. Né? Eu falando comigo mesmo, né? Para mim isso é muito errado.
Mas então, é entender a linguagem do lugar onde você está se vendendo, né? O LinkedIn é assim mesmo. E eu acho que é por isso que ajuda muito pessoas, que nem eu falei da Carol, sabe? Eu aprendi a fazer meu LinkedIn corporativo baseado nas aulas da Carol, entendeu? Depois quem me deu uns pitacos também foi a Duda, sabe? Porque eu não sabia, gente. Não é uma coisa que a gente aprende na academia, né? E tudo bem, não é a função da academia te ensinar a mexer no Não, claro que LinkedIn, não, mas claro eu que acho que é importante que a gente corra atrás, especialmente se você está pensando em algo além, sabe? não. E assim, eu até ousaria dizer, mesmo que você não esteja pensando em algo além da academia, pode ser muito interessante ter um LinkedIn, sabe? Porque Não, pode ser hoje em dia você pode aplicar para o pós-doc pelo LinkedIn. Exato. E também pode ser uma porta de entrada para você fazer parceria, sabe? Tem muita empresa que você consegue uma parceria ali com o cara que pode, de repente, financiar um projeto de pesquisação no futuro, sabe? Sim. Então, eu acho que vale muito a pena. E aí também tem o lance de saber vender o que você fez. Tipo, não adianta você chegar lá e falar assim, eu tenho 17 artigos publicados. O cara vai falar, né? Caguei, E é com isso. Exato. Então, tipo, o doutorado é uma experiência de trabalho. Então, não adianta você escrever lá como experiência de trabalho doutorado. Ninguém vai levar a sério doutorado, especialmente se você está procurando trampo no Brasil. Você tem que traduzir o que você fez em outro nome, entendeu? Isso não é errado, tá? Por exemplo, o meu pós-doc está lá que eu fui pesquisadora e analista de dados. É o que eu fiz. Sim. Mas se eu escrever pós-doc, nenhuma empresa entende muito bem o que é pós-doc. Entendeu? Claro. Mas o que eu fiz como pós-doc? Eu analisei dados, na real, eu fiz até ciência de dados, entendeu? E pesquisei. Então, eu traduzi isso numa linguagem que as pessoas entendam. Isso é uma coisa muito importante para LinkedIn, a gente entender que as pessoas que estão lá não são necessariamente acadêmicas, entendeu? Sim. Não, e é engraçado que uma coisa que a academia, você falou assim, a academia não necessariamente vai te ensinar, não é o papel da academia te ensinar a mexer no LinkedIn, né? E às vezes eu paro e penso assim que eu acho que a maior lição que a academia dá, pelo menos me deu, foi que eu tenho que aprender sozinho, né? Assim. Então, assim. Que assim, eu acho que tem um porém aí, sabe? Até tinha a ver com uma das perguntas que você me enviou. Eu não lembro qual que era, mas assim, eu acho que uma coisa que falta para gente na carreira acadêmica é ter mais noção estratégica sobre a nossa carreira. A gente não é ensinado a ser estratégico sobre a nossa carreira, Não. enquanto em outros países as pessoas são, Sim, entendeu? sim. Então, por exemplo, enquanto eu estava na Alemanha, no Max Planck, o pessoal já estava falando sobre o que você quer fazer depois e o que você tem que fazer agora para chegar nesse ponto, entendeu? Então, uma pessoa que queria ir para o ambiente corporativo, ela já estava fazendo LinkedIn na época, ela já estava fazendo curso sobre isso, entendeu? Uma pessoa que queria seguir carreira acadêmica, ela já estava sendo orientada ferozmente sobre publicação de artigos, entendeu? Muito mais do que aqui. Aqui a gente só, tipo, sei que preciso publicar artigos, entendeu? Lá não, era curso, retiro, tudo mais, entendeu? Tem bootcamp, né? E é engraçado, tem os bootcamps, né, que o cara vai para fazer. E eu acho que assim, isso não estou dizendo que os caras são muito mais foda que a gente. Eu super valorizo o que a gente tem no Brasil. Só que eu acho que a gente precisa aprender a ser mais estratégico. Eu só comecei a pensar sobre estratégia na minha carreira quando eu perdi meu pós-doc, sabe? Tipo, eu tinha um rumo, mas eu não estava pensando sobre estratégia, sobre quais são os passos que eu preciso seguir para chegar onde eu quero chegar, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que falta, que poderia fazer parte das nossas formações, sabe? Eu tenho uma visão que, na verdade, eu já compartilhei isso com muito pouca gente, que assim, eu também não gosto de fazer essa dicotomia entre lá fora do Brasil e dentro do Brasil. Porque eu acho que ninguém é melhor, não existe o melhor doutor fora do Brasil ou dentro do Brasil, eu acho que isso não existe. E o que eu acho é que aqui no Brasil
a gente tem tem uma visão de que a gente tem muito pouco leverage em relação às nossas carreiras, né? Então, assim, realmente não existe essa visão estratégica sobre a sua própria carreira, ainda que seja acadêmica, porque eu acho que o caminho é ensinado para a gente de uma forma muito passiva, né? Assim, não que eu tenho que trabalhar, fazer artigo, prestar concurso, mas existe muito pouco poder de barganha, assim, sabe, dentro da carreira acadêmica, uma coisa, aqui no Brasil, né, muito fixa. Então, por exemplo, quando eu fui para a Bélgica, tipo, o bolsa é salário, entende? Então, assim, peraí, eu tenho direitos trabalhistas. Tem férias, tem 13º, né? Exatamente, e você pode negociar muitas vezes, como um trabalho, entende? Então, eu dou um exemplo, o meu orientador lá na Bélgica, ele demorou 10 anos, depois que ele terminou o doutorado, para conseguir um emprego numa universidade. Aí você fala assim, pô, ficou 10 anos vivendo de pós-doc, cara, mas com 10 anos de pós-doc ele comprou casa, ele vivia a vida dele. Então, assim, isso fazia, se você falar para ele, teve um momento que já não fazia mais sentido ele continuar como pós-doc, mas durante muito tempo fazia parte da estratégia de carreira dele. Porque como pós-doc você pode ter mais tempo para dedicar à sua própria pesquisa, sem ter muita carga horária de dar aula, enfim. E aqui, então, aqui eu sinto que não existe, né, essa como é que eu posso dizer, essa flexibilidade, né, assim, até, por exemplo, a interface entre a academia e o ambiente corporativo, assim, não é uma coisa muito bem definida, assim, ou pelo menos muito bem divulgada, eu acho né? Que, sim, seria bom a gente ter essas coisas mais claras, sabe? As possibilidades que a gente tem, porque a impressão que eu tinha quando eu terminei o doutorado é que a única possibilidade que me restava era o acadêmico, e era o que eu queria, entendeu? Mas, tipo, nenhum outro tipo de carreira passava pela minha cabeça, entendeu? E isso não é discutido, sabe? Eu tenho um amigo que ele defende que a gente devia ter aula na graduação de empreendedorismo, sabe? Tipo, nunca que a gente pensa durante o doutorado, lógico, deve ter gente que pensa sobre isso, mas, tipo, os meus amigos, a gente nunca discutiu sobre empreendedorismo. Isso é uma coisa que muitas faculdades no exterior estão fazendo, sabe? Então, eu acho que seria legal a gente pensar sobre essas possibilidades, né? Sim. Cara, eu dou um exemplo pessoal. Eu tenho pouco tempo atrás eu comecei a aprender Python. Assim, a minha formação acadêmica inteira foi em física teórica. Então, assim, eu não tinha programação, eram coisas bem analíticas. Volta e meia tinha tinha uma equação que a gente resolvia de forma numérica, então usava matemática para resolver a equação. Mas, assim, era o máximo de computação que eu tinha. E aí eu resolvi começar a aprender Python. Porque a programação era uma paixão antiga, mas por conta de me apaixonar também por matemática, coisa analítica, ficou um pouco de lado. E bem pouco tempo depois de eu ter começado a aprender Python, eu comecei a fazer alguns programas. E é engraçado que, assim, eu comecei a perceber que os programas que eu fazia atendiam uma demanda. E eu falei assim, pô, esquisito, né? E é engraçado que, no meu caso, eu achava curioso, porque na academia, geralmente, eu fui rodeado por pares, né? Então, assim, não existe nada que um acadêmico saiba que outra pessoa não saiba, entende? Então, assim, você fica muito... Eu acabava partindo da premissa de que se eu sei, o outro sabe. E aí eu comecei a perceber que eu falei assim, mas isso aqui é fácil de fazer, né, os programas que eu tinha feito. E a pessoa falou assim, não é fácil de fazer. Você não sabe fazer? Não. Pô, posso usar? Pode. Aí eu fazia, dava, né? Fazia, dava. Até um dia que eu percebi, me dei conta de que eu falei, peraí, eu estou atendendo uma demanda de alguém. Entende? Eu criei algo que pode suprir, né, a demanda de alguém. Então, esse é um produto, eu fiz um produto. De problemas. E aí eu acho que ainda vai um pouco mais além de eu ter solucionado o problema de alguém, eu criei um produto que pode ser vendido. Exato. Entende?
Aí eu falei assim, não. Aí a pessoa pediu de novo, eu falei, então, cara, vamos conversar aqui, porque você está usando para o teu negócio, então você tá tendo lucro, e eu, né, já que eu estou aqui, então vamos conversar sobre um preço. E aí foi, entendeu? Mas é difícil, foi assim, para mim, difícil entender essa interface de... Porque também tem outra coisa, assim, na academia, acho que eu comentei na outra entrevista, que a gente faz tudo, entre aspas, né? Assim, não me julguem, mas eu vou botar muito entre aspas, meio que tudo de graça. O que eu quero dizer com de graça? Assim, as pessoas pagam para a gente, né? Então, você tem uma bolsa, você paga. Mas imagina que você esteja no momento, esteja sem bolsa, e aí você quer ingressar, você perdeu a bolsa em algum momento e você quer continuar na carreira acadêmica. Você tem que continuar sendo produtivo. Só que produção significa que você vai produzir conhecimento. Esse conhecimento vai ser enviado para uma revista. Quando você envia para a revista, você perde direito autoral sobre o seu próprio artigo. Então, assim, a revista está fazendo dinheiro em cima de um conhecimento que foi gerado por você e você gerou de graça. Entende? Então, assim... Você ainda pagou para publicar. Exatamente. Nem entrei nesse mérito, né? Mas muitas vezes você paga para publicar, né? Então, assim... E você, eu não sei na área de ecologia, mas na área de física, você perde o direito autoral sobre o artigo e muitas vezes você perde até o acesso. Então, assim, porque alguém paga a revista para que você tenha acesso. Então, hoje eu penso assim, não, tem uma coisa de muito estranha aqui nessa história, né? Então, eu acho que acaba sendo, fica encruado, né, assim, na nossa cabeça, enquanto acadêmico, de que isso é normal. Né? Então, assim, de você... então, por exemplo, a tua bolsa, falando em nível Brasil, se você publica 10 artigos por ano, ou publica um, a tua bolsa não muda. O valor da tua bolsa não muda. Eu tive uma experiência, eu morei 2 anos no Vietnã. No Vietnã, eles me pagavam, se eu publicasse acima de 4 artigos, não, aliás, de 2 artigos por ano, eles me pagavam o resto dos artigos. Entendeu? Porque eu estou melhorando a performance da universidade num ranking internacional. Legal. Entende? E, assim, acho que eu tenho um amigo que foi para o Chile, no Chile também. Entendeu? Porque, cara, você tá melhorando não só quando você escreve um artigo, o artigo como é que eu posso dizer? É um produto de renome internacional. Então, assim, as pessoas se beneficiam do seu artigo, do seu produto, do seu trabalho. Né? Então, eu acho que, para mim, hoje eu tenho essa visão de que não. Acho que tem uma coisa, né, assim, eu acho que a academia me trouxe me deu muitas skills, né, soft skills e skills de maneira geral, né, muitas competências e habilidades, né, de forma geral. Mas, se você comparar o mundo corporativo, me deixou mimado, né, assim, mimado no sentido de que não é verdade, vamos fazer aqui em nome da ciência, né? E, pô, ninguém vive em nome da ciência, né? Assim, você tem que comprar comida, você tem que viver. E, Milene, acho que você respondeu todas as perguntas, tudo de uma vez só. Eu fui contando a história, né? Foi muito legal, que foi bem fluídico, né? E, Milene, eu vou te fazer a última pergunta, que eu acho que você respondeu, mas só para fechar aqui. Hoje, você olhando para trás, né, olhando para a sua carreira acadêmica, existe alguma coisa que você faria diferente ou existe alguma coisa que hoje, assim, a gente não pode voltar no passado, mas olhando aqui, se alguém que é aluno de graduação e que quer abrir esse leque, ou que ainda que seja aluno de doutorado, enfim, que seja em algum momento da formação acadêmica. Eu gostaria de ser mais estratégica, Diego. Eu acho que eu não me arrependo de nada. Eu tenho certeza que eu seguiria exatamente o mesmo caminho, entendeu? Mas eu gostaria de ter sido mais estratégica nas minhas escolhas. Por exemplo,
durante a graduação eu tive a oportunidade de dar aula. Desculpa, durante a graduação, não, durante o doutorado eu tive a oportunidade de dar aula para graduação. E eu dei aula por 2 semestres, como professora responsável mesmo, sabe? Não estágio docência. Tipo, dar aula mesmo. E foi fenomenal. Eu amei. Só que hoje, pensando em estratégia, eu acho que teria sido melhor eu não ter dado aula e ter investir em publicação de artigo. Entendeu? Eu amei dar aula, eu acho que foi uma coisa muito boa, mas pensando que o meu objetivo era a carreira acadêmica e dar aula não dá nenhum, sei lá, dá muito pouco peso quando comparado a um artigo, eu acho que esse tempo teria sido melhor empregado trabalhando em artigo, entendeu? Eu fico feliz porque os acasos e as escolhas me levaram para um caminho muito bom, onde ter dado aula foi uma coisa boa para eu trabalhar hoje como cientista de dados, porque eu aprendi a explicar as coisas para as pessoas, assuntos mais complexos, entendeu? E isso é uma coisa muito importante para um cientista de dados. Mas, para o plano que eu tinha naquela época, não foi a melhor escolha, entendeu? Então, eu acho que eu seria mais estratégica. Mas, assim, lição aprendida, né? Estou estratégica a partir de... Desde que eu perdi a bolsa do pós-doc, eu fiquei muito mais estratégica e eu acho que tem levado num rumo bom, assim, sabe? Claro, claro. Mas é isso, é esse isso que eu mudaria. Entendi. Você acha que hoje, você estando no mercado de trabalho, né, com ciência de dados, você acha que existe alguma competência importante, muito importante, que o acadêmico deve aprender? Pode falar assim, de maneira geral, se é uma linguagem de programação específica, um conhecimento técnico específico, ou um conhecimento mais... Honestamente, eu acho que, na real, a gente não precisa tanto do conhecimento técnico. Na verdade, o que eu acho que a gente precisa é colaboração, entendeu? Colaboração com quem está fora. E quando eu digo colaboração, não é necessariamente desenvolver um trabalho, mas trocar ideia com essas pessoas. Mas se você tiver a oportunidade de trabalhar, eu acho que pode ser muito bom. Por exemplo, essas trocas que eu comentei, sabe? Com a Carol, com o pessoal do Arlades. Gente, eu lembrei o nome da Carol, é Carol Carneiro. Carolina Carneiro. Mas não, vou botar o nome dela Não, certo. eu nem lembrava. A Carol, ela foi muito, muito fundamental, sabe? O evento que eu organizei com a Duda, tudo isso, todas essas colaborações foram deixando o caminho mais claro, entendeu? Conversar com aquela cientista de dados lá em, sei lá, outubro de 2020, que é a cientista de dados do Itaú, a Natália, que virou para mim e falou, mas você já sabe machine learning? Eu falei, sabe, essas coisas foram muito, muito importantes. Sem contar colaborações que nem essa da Ondena que eu comentei, eu também posso deixar o link aqui, que esses projetos que eu senti onde o meu conhecimento de mercado e ainda me trouxe experiência no currículo, sabe? Eu acho que isso é mais importante do que uma linguagem, uma coisa assim, sabe? Em relação a linguagens, eu sempre trabalhei com R, comecei a aprender Python, sei me virar no Python, mas não é um lugar que eu me sinto confortável. Mas, assim, para quem vai começar a estudar agora, não sabe se estuda R ou Python, eu aconselharia Python, que a maioria do mercado está procurando Python. As duas linguagens fazem coisas muito parecidas, mas o R ele traz um pouco mais de poder estatístico e visualizações mais bonitas. Porém, o Python ele é mais fácil de dar deploy, que é quando você coloca o modelo em produção, sabe? É mais fácil de trabalhar em grupos. E a maioria das empresas usa Python, não a maioria, mas muitas empresas usam Python para desenvolver o próprio site, o próprio aplicativo. Por exemplo, o Instagram, se eu não me engano, é desenvolvido em Python, entendeu? Então, eles acabam preferindo, né? Então, se vocês forem ter que escolher, eu acho que vale mais a pena estudar Python do que R, apesar de eu gostar mais do R. E é isso, mas eu acho que a parte de colaboração e ser estratégico é a parte mais importante mesmo, sabe? Porque eu acho que é pensar... Acho que a parte da estratégia é você se ver como um todo, né? E não exatamente assim, eu preciso aprender essa linguagem, entendeu? É você se olhar como um todo e você fala assim, peraí, preciso
É você ter noção do big picture, né? Assim, de você olhar e falar assim, Tem até a ver com o tipo de colaboração que você vai escolher, por exemplo, entendeu? Por exemplo, quando eu resolvi entrar no projeto da Undene, eu sabia que isso ia me exigir muito. Foi quase 3 meses que eu passava o fim de semana inteiro na frente do computador, entendeu? Mas eu sabia que estrategicamente isso ia ser bom, entendeu? claro. Além de ser uma coisa boa, que eu sentia que eu estava fazendo algo de bom pelo mundo, ia ser algo bom para minha carreira, entendeu? Então é aquele sacrifício que você faz, que você sabe, porque você já pensou na estratégia, que é bom, entendeu? Eu acho que isso é mais importante do que qualquer coisa, sabe? Saber, mesmo que você não tenha certeza onde você quer chegar, pensar nas possibilidades que você tem e o que você pode fazer que seria mais estratégico hoje, sabe? Às vezes a gente não sabe direito, quero sair da academia, mas não sei direito o que eu quero fazer. Pô, o que é estratégico de fazer agora? E assistir vídeos de pessoas que estão falando sobre transição de carreira, sobre como formatar o LinkedIn, sabe? Mesmo que você ainda não sabe o caminho, sabe? Eu acho que é importante ter essa estratégia, essa noção. Entendi. Milene, muito obrigado aqui pelo seu tempo, muito obrigado pela entrevista. Agradeço, Foi um prazer, foi muito prazerzaço aqui, foi um prazer. Eu exercendo aqui o meu carioquês, um prazerzaço ter você aqui. Muito bom, muito bom. Foi um prazerzaço. Muito obrigado aí pelo seu tempo e muito obrigado pela entrevista. Espero que todos tenham gostado aí. Também, se alguém quiser mandar perguntas lá no Instagram. Eu vou mandar, vou botar o teu perfil e botar o teu, deixar aqui nos comentários. Você ainda tem o de divulgação sobre ciência, não é? Do canal sobre divulgação. Ele está meio parado, mas ele está lá. Não pretendo desfazer ele, porque tem bastante conteúdo legal aí, que eu já produzi bastante. E quem sabe em algum momento eu começo a falar sobre dados lá. Claro. Então, tá, valeu, Milene, um abraço. Eu certinho a página e aí você coloca aí pro pessoal, quem quiser mandar mensagem. Claro, perfeito, pode deixar. Muito obrigado, Obrigada, Milene. Diego. Tchau, tchau. Tchau.